This is the Olha só, moment. irmãos, se a gente for ver como que funcionava naquele tempo, no tempo dos apóstolos, as ofertas que entravam, a gente vê, queridos, que é diferente de como as ofertas, né, que entram hoje nas denominações, nas instituições religiosas, né, nas placas das igrejas CNPJ, é diferente o modelo como eles tratam a oferta hoje, como eles administram, como os apóstolos, né, eles administravam no tempo, né, como está aqui na palavra do Senhor, e eu vou te mostrar as ofertas que entravam naquele tempo. É por isso que hoje, irmãos, existem muitos líderes, ou os líderes religiosos, né, eles são ricos, eles conseguem construir muitos patrimônios. Por quê? Porque eles não fazem como os apóstolos faziam. O modelo que se tem hoje de comunidade é diferente daquele tempo, queridos. Até nisso é diferente. Vocês vão ver aqui na palavra de Deus, eu vou mostrar. Porque se realmente hoje esses líderes religiosos fizessem como os apóstolos faziam, eles não iam conseguir ficar ricos, irmãos. Sabe por quê? Como você vai ver aqui na palavra, queridos. Eu vou mostrar para você, tá? Tudo que eu procuro falar, queridos, procuro falar na Bíblia. E eu abro a Bíblia e mostro, porque a Bíblia não é um patrimônio de uma instituição religiosa, é a palavra de Deus, que existe bem antes de existir qualquer instituição organizada e religiosa e fundada pelo homem. Amém, queridos? Então, é por isso que o nome desse canal é Só Creio na Bíblia. E eu só creio nisso aqui, queridos, na Bíblia. Então hoje eu vou para a palavra de Deus, amém? E contra ela não existe argumento, não existe opinião contrária. Entende que se está na palavra, Deus falou, é a palavra do Senhor, e o que vale é a palavra de Deus e não a interpretação do homem, que muitas das vezes quer só tirar proveito e ensinam de forma errada. Amém, queridos? Então, irmãos, por que os líderes religiosos hoje eles são ricos, né? São os únicos que prosperam, que compram carro, casa, fazem viagem, vivem viajando para lá e para cá. Suas famílias, suas esposas são abastecidas, né? Compram roupas caras, jantam nos melhores restaurantes, enfim, têm umas vidas de luxo, né? Moram em mansões, tem vários patrimônios, às vezes não é só a instituição religiosa, muitos investem até em outros ramos, né? Em outros segmentos financeiros, né? de investimento. Mas isso tudo proveniente do que, irmãos? Do que eles arrecadam nas suas instituições. Mas por que isso acontece? Porque eles fazem diferente dos apóstolos. É por isso que eles são ricos. Que os únicos que são ricos são os proprietários dessas placas de instituição, igreja CNPJ, que eles registram em cartório, né? E coloca lá e junta um povo, e aquele povo começa a dar dinheiro, porque eles ensinam que as pessoas erroneamente têm que dar dízimo, que não se dá dízimo hoje. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito do dízimo bíblico, né, que não se pratica mais hoje, e do tema aqui em questão hoje desse vídeo da oferta, que é diferente de como os apóstolos eles administravam a oferta naquele tempo. É por isso que hoje eles são ricos, porque eles não fazem como os apóstolos faziam, porque se eles fizessem, irmãos, não ia ter como eles ficarem ricos. É impossível, matematicamente falando, irmãos, deles construir patrimônio se eles fizessem como os apóstolos faziam. Sabe por quê, queridos? Porque os apóstolos, a Bíblia diz, queridos, e você vai ver isso na palavra, que tudo que entrava, as ofertas que eles recebiam, os patrimônios, os bens que as pessoas na época davam, né? Eles arrecadavam, depois eles distribuíam aquilo para os mais necessitados. Quem tivesse necessidade, os apóstolos, eles retribuíam, eles repartiam, né? Então, sendo assim, por isso que os apóstolos, eles não foram ricos, abastardos, né? Como os líderes religiosos de hoje são. Eles não conseguiram, e nenhum conseguia, porque era diferente, irmãos. E tudo que entrava era repartido entre os necessitados, que não é o que acontece hoje. Então, assim, se hoje essas instituições religiosas, irmãos,
esses donos de placa de instituição religiosa, de igreja CNPJ, fizessem como os apóstolos, eles nunca iam conseguir ficar ricos, porque tudo que entrava, eles iam ter que repartir com os mais necessitados, se eles quisessem pregar realmente, fazer realmente, administrar realmente a oferta como os apóstolos faziam. Então eles não iam conseguir ficar ricos, né? Conquistar outros patrimônios, ampliar seu patrimônio e ter várias filiais, eles não iam conseguir. Não iam, irmãos, porque tudo que entrava, eles iam repartir com os mais necessitados, como os apóstolos faziam, então não ia ter como eles ficarem ricos. E o engraçado é que o evangelho na época, irmãos, ele mesmo os apóstolos fazendo isso, repartindo com os mais necessitados, cresceu, queridos. É por isso que hoje nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos aqui a palavra do Senhor, que revela que o evangelho cresceu, tomou conta ali de vários lugares ali na época, né, no Oriente Médio, né? E mesmo eles não pegando todo o dinheiro para eles e ampliando o seu patrimônio, não. Cresceu de forma orgânica, natural, pelo poder de Deus. Que é diferente de hoje, né, queridos? Que hoje são mais empresas, né, com placas de instituição religiosa, igreja CNPJ, cada uma com as suas regras, com os seus dogmas, né, e com seus meios de ganho. Só que todas elas têm algo em comum, que eles não faziam como os apóstolos, repartiam entre os mais necessitados, mas fica tudo no poder, vai tudo para o bolso, para falar de forma direta, para o dono da instituição. E é por isso que eles são ricos e abastardos, né, irmãos? Porque não fazem como está na Bíblia Sagrada, como os apóstolos faziam. E eu vou mostrar isso aqui para você, amém, queridos? E é importante você ter esse conhecimento, irmãos, porque você vê que é algo bíblico. Eu estou mostrando na Bíblia, queridos. Não é nada fruto da minha mente, ou eu imagino, não. Você vai ver aqui agora na palavra de Deus, amém, queridos? Olha só, irmãos. Como diz aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 34, diz assim, ó: Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, olha só, irmãos, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Viram aqui, irmãos? E depositavam aos pés dos apóstolos. Então, tudo que era depositado nos pés dos apóstolos se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Viram aqui, queridos? Então era assim, irmãos, a forma que os apóstolos eles administravam o recurso, todo o dinheiro, todo o investimento que as pessoas faziam, como nós lemos aqui no início, casas, terrenos, né, os valores financeiros também eram depositados aos pés dos apóstolos. E o que eles faziam? Abriam outra filial, expandia a instituição? Não, até porque nem instituição eles tinham. Eles simplesmente se organizavam em todos os lugares, na rua, principalmente nas casas, né, irmãos? Era muito comum nas casas, e levavam o evangelho. E vivia viajando, propagando a palavra de Deus. Amém, queridos? Mas eles não construíram patrimônios, eles não construíram aqui instituições, até porque hoje não se acha instituições lá com o nome, por exemplo, de a instituição que Pedro abriu e registrou na época, Tiago, Felipe, Bartolomeu, José, ou seja, os apóstolos. Nem o apóstolo Paulo tinha instituição, mas ele simplesmente pregava Jesus e a coisa era de forma orgânica. Aonde era para ele ir, ele ia. Era na praia, era nas praças, na rua, na cadeia, nas casas, enfim. Entende, irmãos? A coisa funcionava assim de forma orgânica, natural, mas eles não tinham um lugar fixo. E cresceu, irmãos. E cresceu na época. No entanto que nós hoje estamos aqui falando de Jesus. Por quê? Porque o Senhor, através dos apóstolos, né, o Espírito Santo usando eles,
deu seguimento à obra de Deus e até hoje se segue. E quando eu falo obra, eu não falo de instituição religiosa. Obra de Deus é o nome de Jesus, que é levado, que não morreu, que o tempo não matou, que Satanás não matou, que a religião, né? Porque quando eu falo religião, a religião se engloba tudo. Então tem religiões aí que, muito pelo contrário, ao invés de falar de Jesus, é contra o nome de Jesus. Nem elas conseguiram matar o nome de Jesus, ainda que querendo se camuflar, entrando ali disfarçado de cristão, mas com a doutrina totalmente, ensino totalmente errado, que não leva as pessoas verdadeiramente à palavra de Deus, nem mesmo assim conseguiram matar o nome de Jesus, irmão. Então essa obra, a verdadeira obra de Deus é essa, é falar de Jesus. Essa é a obra de Deus e não instituição religiosa ou placa de igreja CNPJ registrada em cartório. Não, isso não é obra de Deus. A obra de Deus é o nome de Jesus ser soprado para os quatro cantos do mundo. E nem por isso os discípulos, né, irmãos, eles não permitiram que o nome de Jesus viesse a morrer, porque o nome de Jesus não está dependente de uma instituição religiosa e aquele patrimônio crescer. Mas é simplesmente o nome dele chegando onde tivesse um ser humano e ele ouvir a palavra de Deus. E aquele ser humano se converte ao Senhor e ele se torna um instrumento na mão de Deus, e assim o nome de Jesus vai sendo propagado. Como hoje, como agora, por exemplo, você está ouvindo falar da palavra de Deus. Uma forma do nome de Jesus, do Evangelho, da palavra de Deus, está chegando até você e através de você para outras pessoas. Amém, queridos? Então é por isso, irmãos, que hoje os líderes religiosos dessas instituições são ricos, são abastados, porque eles não praticam, não administram a oferta como era administrada pelos apóstolos, ou seja, eles não praticam verdadeiramente a palavra de Deus, nem na obra, que eles chamam de obra, como os apóstolos faziam, porque senão eles não iam conseguir ficar ricos. E como eles iam ser ricos? Como ia sobrar tanto dinheiro para eles se eles praticassem realmente como está na palavra, ia ter dividisse com os mais necessitados? Aí ia ter como, né, irmãos, eles ficarem ricos, né, como são hoje, né? Então, queridos, é importante nós termos esse conhecimento, nós termos esse conhecimento da palavra de Deus, como está na Bíblia, e ver, irmãos, que até nisso é diferente, né? Por isso que nós temos que ficar com a Bíblia. Amém, queridos? Aqui, irmãos, aqui está as verdades de Deus, e quando a gente conhece as verdades do Senhor, da palavra dele, como está aqui, ó, registrado e revelado na Bíblia, então estamos bem calçados e ninguém mais nos engana, porque nós temos uma base, e essa base é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aqui sim é o lugar que nós temos que frequentar e não temos que terceirizar isso para ninguém, ficar dependente de ninguém. Se existe boca de Deus, não é o homem, como se diz aí fora, o líder religioso lá é o boca de Deus. Não dê esse poder para o homem. Quer saber o que é boca de Deus? Aqui, ó. O que Deus falou está aqui, ó, registrado aqui, ó, nesse livro, na Bíblia Sagrada, na palavra dele. Somente aqui é que nós conhecemos ao Senhor. Amém, queridos? É isso aí, irmãos, que essa palavra tenha aberto o teu entendimento, tenha esclarecido mais, que essa reflexão tenha esclarecido isso para você, na tua mente, te dado um norte, um horizonte, um entendimento, um despertar. E que Deus te abençoe. Se você não for inscrito, se inscreve aqui clicando no botão de inscrever-se, deixa um like. E que Deus abençoe a tua vida poderosamente. E saiba que o que você precisa está aqui, ó, Bíblia Sagrada, somente palavra de Deus. O único lugar onde Deus está verdadeiramente revelado na Bíblia, na palavra dele. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.